Olá, boa tarde, Bora RS no ar, aqui no canal do YouTube da Band RS, direto de Esteio, Parque de Exposições Assis Brasil, onde acontece até domingo a 44ª Expo Inter. E olha, um dia lindo de sol, céu azul, temperatura super agradável, aí cerca de 20 graus, mas no sol aqui, olha, dá para ficar de manga curta, viu, Rogério Aguiar, nosso cinegrafista Expo Inter, comigo nessa cobertura aqui todos os dias, né, Rogério? Cobrindo os principais momentos da Expo Inter, mostrando para vocês um pouquinho aqui da Expo Inter. E olha, ontem a gente visitou o pavilhão da agricultura familiar. Se você tem dúvida se vale ou não vir à Expo Inter, dá uma olhada. Salames, queijos, geleias e cucas. O visitante que chega aqui na Expo Inter se depara com uma centena de produtos da agroindústria brasileira. As vendas no pavilhão da agricultura familiar da Expo Inter superaram as expectativas. Mesmo com a redução do público por causa do distanciamento social, os pequenos produtores já venderam em 5 dias de feira cerca de R$1 milhão. Superaram todas as expectativas. Se nós seguirmos com essa média que estamos vendendo diariamente, sábado não temos mais o doce de leite Sul-Leite aqui. É um prazer muito grande estar de volta à Expo Inter, né? Que a gente ficou bastante tempo em casa e agora então a gente está voltando com força total e com muita alegria, né? O que vocês estão trazendo para a Expo Inter? A gente trouxe salame tipo italiano, a copa, temos linguiça mista defumada, o bacon e a linguiça de boia. A gente veio com bastante variedade esse ano. O que vocês estão comprando aqui na Expo Inter? Linguiça, salamito, para mim, para minha mãe, para minha sobrinha. Fazendo um rancho de embutido. Fazendo um rancho. E o preço tá bom? Tá ótimo. Eu quero saber se o produto é bom. O produto acho que deve ser bom. São mais de 200 empreendimentos organizados em estandes com o que é produzido de melhor por famílias de 156 municípios gaúchos. O evento também conta com produtos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e estreando do Amapá. Nós estamos trazendo os produtos e as polpas das frutas da Amazônia do extrativismo, que é o açaí, o taperebá, o cupuaçu e a graviola. A Expo Inter segue até domingo com palestras, leilões, concursos de animais e, é claro, muito churrasco. Bacana, né? Já já a gente fala um pouquinho mais de Expo Inter. Agora a gente vai atualizar o surto no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Olha, infelizmente, mais 3 óbitos foram registrados. Duas mulheres de 71 e 59 anos e um homem de 63 anos. Todos estavam internados tratando uma doença grave no hospital. Claro, comorbidades, né? Doenças que eram graves, né? Poderiam, claro, levar à morte, mas eles acabaram morrendo em função da Covid. Esse surto já passa de 1 mês lá no Hospital Nossa Senhora da Conceição, atingiu 13 alas, ainda está ativo em uma das alas e olha, são 171 pessoas confirmadas com a doença no hospital, a maioria, 97, são pacientes e entre os pacientes, 3 ainda precisam de tratamento intensivo. Então, uma situação bem complicada. A direção do hospital tinha suspeita da variante Delta e realmente se confirmou depois de mais de 5 casos confirmados da variante no hospital. Então, fica aí essas informações do surto no Hospital Nossa Senhora da Conceição. E olha, hoje segue a vacinação contra a Covid-19. Está aí a 2ª dose, também a 1ª dose, em várias unidades de saúde em Porto Alegre, no interior do estado. Então, aproveita esse lindo dia de sol, quem sabe, para completar a caderneta da vacinação ou tomar a 1ª dose. Muito importante para que a gente esteja, inclusive, em locais como esse, num grande evento como a Expo Inter. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, gaúcho de Porto Alegre, esteve aqui na Expo Inter e, olha, ressaltou a importância da vacinação para a Expo Inter estar acontecendo com a presença do público. E olha, por falar em público na Expo Inter, já voltando a falar de Expo Inter, ontem foram quase 5 mil pessoas nessa quarta-feira que visitaram o parque. Claro, poderiam ser 10 mil a mais, pode chegar a 15 por dia. Então a expectativa hoje, com o sol, com as atrações, se você quer conferir a programação expointer.rs.gov.br, é que a gente tenha a presença de um público um pouco maior, chegando aí próximo dos 15 mil ingressos que podem ser vendidos. Bom, mas o assunto do dia, além da Expo Inter, claro, é
são as manifestações dos caminhoneiros. Amanhã começou bem complicada pelas rodovias gaúchas. O Marcinho Mazei, nosso editor, está colocando aí imagens, né? Bloqueios na região litorânea, na região central, na fronteira. Em Cachoeira, praticamente o trânsito ficou interrompido em algumas partes. Mas a Polícia Rodoviária Federal publicou há pouco um boletim dizendo que não tem mais nenhum bloqueio em nenhuma estrada gaúcha, que os manifestantes param os caminhoneiros que querem seguir no protesto seguem, os que querem seguir adiante seguem adiante nessa viagem para levar, né, mantimentos e combustível para todo o Rio Grande do Sul. E claro, falar em combustível, né, a Brenda Aurélio e o Cláudio Pato passaram amanhã aí percorrendo os postos de gasolina e muitas filas. Aliás, desde ontem à noite, né, o pessoal precavido aí, né, o meio ressabiado lá de 2018, quando realmente faltou combustível, mas olha, não há esse indicativo dessa vez. Mas claro, se você está aí com o tanque, meio tanque, tem que encher mesmo, enche, só não precisa fazer fila. Pode ir tranquilamente num posto de combustíveis fazer esse abastecimento. Bom, e agora a gente vai falar também de um assunto muito importante, que é o Setembro Dourado. Você sabe o que é o Setembro Dourado? A Lúcia Matos e o Sérgio Stock fizeram uma entrevista no Band Cidade e a gente mostra agora. A doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil é o tema de alerta dos médicos neste mês de setembro. Todos os anos, mais de 8.000 crianças são diagnosticadas com câncer no país. No Rio Grande do Sul, são 400 novos casos a cada ano. Mas o diagnóstico precoce continua sendo muito importante, com 80% de chance de cura. Por isso, o Band Cidade conversa hoje com o médico André Bruneto, oncologista, coordenador de pesquisas científicas do Instituto do Câncer Infantil. Doutor Bruneto, vamos começar falando sobre a campanha em andamento do Setembro Dourado. O que está sendo feito e qual o principal alerta, especialmente para pais e responsáveis? Boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, obrigado pelo espaço. Esse mês de setembro, então, é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. A gente tem a oportunidade, como os outros meses, que a gente tem outros tipos de doenças, né? O Setembro Dourado, então, é o alusivo principalmente a alertar a população e conscientizar a população quanto ao diagnóstico precoce, né? Que pode, na verdade, salvar a vida do seu filho, do seu parente. Doutor Bruneto, quais são os tipos mais comuns de câncer em crianças e adolescentes? Os principais tumores em crianças são diferentes de adultos, tá? São doenças distintas, principalmente as leucemias, em primeiro lugar, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central, que contrastam um pouco com o adulto, né? Que é o câncer de mama e o câncer de próstata. E existe uma idade mais sensível, por exemplo, uma criança na primeira infância ou um adolescente tem mais propensão a adquirir a doença ou mais sensibilidade? A gente tem tumores diferentes em faixas etárias diferentes. Tem tumores ósseos, por exemplo, sarcoma de Ewing, que a gente coordena um protocolo latino-americano de pesquisa, que é mais frequente em adolescentes. E outros tumores são mais frequentes em crianças. Via de regra, geralmente, quando a criança é mais jovem, as chances de cura são aumentadas comparado com adultos jovens. Pois é, doutor Bruneto, tem muita gente que fala e vai repetindo essa informação de que o câncer em crianças e jovens é mais agressivo do que os adultos. Isso é verdade? É verdade. O câncer ele é tão agressivo que ele responde e tem uma sensibilidade muito maior à quimioterapia. A gente, então, tem essas células, todas elas estão em rápido crescimento e é especialmente aí que a quimioterapia atua, nas células que estão se dividindo. Então, pode parecer meio paradoxal que, embora tumores mais agressivos sejam mais sensíveis à quimioterapia e as chances de cura podem chegar a 70% a 80% em centros especializados. Contraste aí com tumores de adulto, que a gente vê índices de cura de, no máximo, 40% de forma geral. Agora, quais são os sintomas que os pais e os responsáveis por crianças e adolescentes devem ficar atentos? E há algum sintoma que é comum a todos os tipos de câncer? Não, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a criança ela tem que ter uma vida saudável, sadia, né? Qualquer sintoma que perdure muito tempo merece atenção. Então, se a criança está emagrecendo, se está perdendo de peso, dor de cabeça sem explicação, febre prolongada, palidez, mancha no corpo. O importante é que tem uma campanha chamada #Repare no Detalhe, tem no nosso site ici.ong,
e que ali tem uma lista dos principais sintomas que os pais precisam se preocupar. E a gente tem uma linha de contato direta, pode ligar para o Instituto, nós temos médicos à disposição, a gente já faz parte da rede aí credenciada do sistema público e pode ajudar a encaminhar essas famílias para os centros de atendimento. Durante este mês, durante Setembro Dourado, também muitas ações vão para a rua, né? O senhor deu aí as informações do site e outros canais de comunicação com quem tiver dúvidas, mas os eventos as ações vão acontecer na rua nesse mês, nos finais de semana, é isso? A gente faz eventos, então, todos os finais de semana, nos sábados, nos principais parques de Porto Alegre. Tem uma listinha que segue ali no nosso site, que o pessoal quiser acompanhar. Mas justamente para aproveitar esse mês e conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce, que definitivamente salva vidas e faz a diferença nessas crianças. O senhor coordena também as pesquisas científicas no Instituto do Câncer Infantil e tem pesquisadores gaúchos trabalhando de forma bastante avançada. O que há de novidades no tratamento, na conduta com essas crianças? O que o senhor pode nos antecipar aqui? A gente tem uma parceria com o Hospital de Clínicas na pesquisa. Hoje estávamos conversando com o professor Rafael Resler, tem uma aluna nossa de pós-doutorado, a Bárbara, que está publicando aí resultados em epigenética, que é um tipo de modulação de DNA onde nossos genes controlam a nossa genética. Isso é uma novidade, isso nunca tinha sido publicado em tumores pediátricos e a gente está inovando. Então, o Instituto tem esse laboratório de pesquisa, trabalha com pesquisa clínica em pacientes, tem um protocolo latino-americano com mais de 500 pacientes hoje no sarcoma de Ewing, que é uma doença óssea. E a pesquisa é fundamental para que a gente alavanque as chances de cura aí para quem sabe um dia 100%, né? Só com a pesquisa que a gente consegue melhorar ainda mais o atendimento dos pacientes. Doutor Bruneto, há um ano o Rio Grande do Sul tem uma lei estadual para assegurar o tratamento e o acesso ao diagnóstico. Já se percebe alguma mudança a partir desta lei? A gente teve esse ano foi um ano especial, né? Esse último ano e meio, em função da pandemia. Então, a gente acredita que tem uma demanda reprimida, a gente já fez, inclusive, algumas pesquisas com centros e com pessoas, então o impacto talvez não venha agora, né? Talvez o impacto venha daqui a uns anos, mas a Lei Manu, ela é feita, então, para facilitar o acesso, para trabalhar com os gestores públicos e com os hospitais conveniados, para que a gente possa entender quais são as prioridades e como é que a gente pode fazer para essas crianças terem um atendimento o mais rápido possível. E se elas estão no interior, por exemplo, e não tem um corpo de cirurgia, de médico, né, para fazer lá, que elas possam vir para Porto Alegre, fazer a cirurgia aqui e voltar a fazer quimioterapia nessa cidade. Então, essa rede que está sendo criada e essas leis facilitam o diagnóstico precoce e o tratamento das crianças. Doutor André Bruneto, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, boa noite. Uma boa noite, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Bacana, né? É sempre bom falar, a gente precisa tratar desse assunto, precisa falar para que, né, todo mundo tenha consciência e ajude. E aí, por falar em ajuda, quem está precisando muito de ajuda são as famílias atingidas pelo temporal de terça e de quarta-feira, principalmente ali na região de Juí, né? Chegou a 600 casas, o número de residências, né, destelhadas em função do granizo e da chuva, né, da chuvarada. A gente vai mostrar uma reportagem que a gente contou um pouquinho sobre esse temporal, que agora já passou, já tem sol, mas fica aí o pedido de ajuda para essas famílias. O temporal veio junto com a queda de granizo e atingiu mais de 600 famílias em Ijuí, no norte gaúcho. As pessoas tiveram as casas destelhadas ou perfuradas pelas pedras de gelo. Em Porto Alegre, os motoristas reduzem a velocidade para atravessar em avenidas que têm um acúmulo de água. Mas nem sempre essa estratégia dá certo. No caso do Marçal, ele tentou atravessar, mas ficou com o carro assim, submerso na água. Eu estou indo para o trabalho, passei por aqui, eu fui fazer um atalho por aqui, né, e caí nessa coisa aqui. Não consegui fazer pegar de volta. E o carro automático e tudo, não morreu. E aí a água só foi subindo. Ele precisou ser resgatado pelos bombeiros e retirou o veículo com uma retroescavadeira. Vieram para me resgatar porque a água estava subindo, não tinha mais para onde ficar dentro do carro. Não podia sair também, né, porque deixar o carro sozinho aqui. Esse ponto de alagamento no bairro Mário Quintana, na Zona Norte, está preocupando os moradores. Ninguém consegue entrar. Eu moro mais atrás, estou me preocupando porque a água está cada vez vindo mais e a gente não tem um retorno
da prefeitura para resolver isso? A gente está controlando, a gente está bem apavorado. Ontem até a gente achou que não ia continuar, mas hoje quando eu levantei para ir trabalhar, assim que pouco eu já estava mandando mensagem para minha chefe que não tinha como sair, nem a pé, nem tirar o carro, né? E a gente tem esse grupo, né, que uma pergunta se o outro está precisando de alguma coisa, né, se querem vir para casa da gente que ainda não está em tanta água. Os estragos causados pela chuvarada ainda estão sendo contabilizados. Em alguns municípios, choveu o esperado para o mês inteiro em menos de 48 horas. A parte mais intensa do ciclone extratropical que ocorreu no Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira já passou. Então a precipitação ela já não deve mais ocorrer nas próximas horas e o que a gente ainda vai observar na quinta e sexta-feira é uma intensa corrente de ventos, né? Ventos entre 50 e 60 km por hora ainda serão observados nas cidades gaúchas. E a nebulosidade ela permanece até o final de semana. Durante o sábado e domingo possivelmente a gente vai ter aberturas de sol, mas nessa quinta e sexta-feira ainda vai ter bastante nebulosidade sobre o céu dos gaúchos. E olha, aqui da casa da Band, a gente encerra essa edição do Bora RS nesta quinta-feira. Vem para a Expo Inter, se você não veio ainda, participe. Tem ingresso à venda aqui na bilheteria do parque, fácil, dá para pagar em dinheiro, cartão, dá para comprar também no expointer.rs.gov.br. E se vier, passa aqui na Band. A gente pode trocar sugestões, ideias, tem sempre um cafezinho, seguindo todos os protocolos, claro, mas a gente está aqui com a nossa casa, recebendo o público, os nossos ouvintes, nossos assinantes aqui do canal, os nossos telespectadores, fazendo essa grande cobertura, #ExpoInter na Band. Bora ficar junto então? Amanhã sextou, tem mais Bora RS aqui no canal do YouTube da Band RS. Eu te espero.